A região lá chama Playgrounds, né? Pô, essa responsa para mim é maior satisfação. Como eu falei, imagina para um surfista que sonhou por essas coisas e você tá num lugar desse e você saber que o pessoal chega lá, o pessoal tem que te escutar e você é guia de um local desse que é do outro lado do mundo. Você consegue ajudar as pessoas que você conhece já o lugar, né? Você já teve a experiência lá. Isso é muito satisfatório para mim, é muito bom. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e de vez em quando divertidas também. O episódio de hoje vai ser com uma pessoa que eu não posso falar quantos anos a gente se conhece, porque eu vou entregar a nossa idade. Mas eu posso dizer que a gente se conhece há uns bons 20 e poucos anos, se bobear 30, né? Daqui a pouco ele me corrige. Nossa, ela falou que não pode falar a idade, ela já chutou logo um 30, né? Imagina. E aí, geralmente a gente até fala aqui no Maré Sonora que os convidados acabam se tornando amigos. E o convidado de hoje é um grande amigo que é o contrário, né? Ele é um amigo que vai ser convidado. Então, Valmir Fernandes Júnior, que legal falar contigo, que legal te ver. Os ouvintes não vão te ver, mas eu te vejo. Bem-vindo à Maré Sonora. Valeu, Marina, obrigado aí por me convidar para participar do seu podcast aí, Maré Sonora. E realmente, 30 anos ou mais de amizade, não sei, mas é desde a infância, pronto, já ajuda bastante. Hoje em dia a galera fala que é ensino médio, né? A gente falava colegial naquela época, né? Ginásio, colegial. Caramba, eu parei para pensar aqui, relembrar assim, momentos sentados lado a lado na sala de aula, trocando altas ideias, né? Em sala de aula, imagina, com um professor tipo de primária ainda, né? Saiu de matemática, chegava o de física. Saiu de física, chegava o de história. Saiu de história, intervalo. E a galera com os bordões, os bullying comendo solto na sala de aula, com todo mundo, né? Sem parar. E fazendo trabalho de grupo lá em casa, né? Puxa, era muito Juntos. legal. Nossa. Variando as casas, né? Mas na sua teve várias mesmo. Pro pessoal que não te conhece, se apresenta um pouquinho, fala do seu trabalho, antes de cair no nosso papo de hoje, que vai ser a sua parceria lá na Indonésia, mas conta um pouquinho da sua trajetória profissional e onde é que você está agora. Então eu conheci a Marina lá em Campinas, interior de São Paulo, onde eu estudei colegial. Daí de lá eu fui fazer faculdade mais para o interior, em Piracicaba. Fiz faculdade de educação física, sempre curti o surf. E aí na época lá começou a se falar de Florianópolis, eu me mudei para Florianópolis, onde eu comecei a trabalhar com natação. Depois de formado em educação física lá em interior, vim para cá, fiz uma especialização. Aí depois eu rendi uma academia de natação, tenho ela até hoje. E há uns 7 anos atrás eu tem um amigo meu que ele trabalhou no resort nas Ilhas Mentawai, na Indonésia. E ele me convidou a ir conhecer o dono, até a trabalhar lá. E aí acabou que eu fui em 2017. Fiquei lá 2 meses, aí deu certo a parceria com o Alex, que é dono do resort, o Hidden Bay Resort. E aí até hoje, fazem 7 anos que eu vou lá todo ano e fico 2 meses auxiliando lá com a educação física, né? A gente dá um aquecimento no início do dia e um recovery, né? Um alongamento lá no final do dia. É bem massa. E quem que é o público-alvo, Valmir? São os hóspedes ou são os surfistas que você treina, que você dá esses encontros? Eu posso dar essa parte ali lá na Indonésia lá,
Tanto faz, ou com o cara que vai lá para surfar, ou se ele leva a mulher dele, ou vai um fotógrafo, a particular dele, ou alguém que faz parte da família, mas que não vai surfar, vai lá para passear ou para descansar, e quer fazer o alongamento, quer fazer um aquecimento no início do dia, ele tá dentro do direito dele também. Entendeu? Se às vezes não tem onda e tal, a gente também aplica isso. Então, já tem uns. Dentro da educação física, eu me formei em 2001, né? Está em 2023, eu 21 anos de experiência com parte de treinamento, né? Alongamento e tudo mais, né? Não só alongamento, né? Com toda a parte envolvida com o treinamento físico, né? Como é que foi a primeira vez que você foi para lá? Você manja um pouco de inglês? Como é que foi? Você lembra? O que você lembra assim da primeira viagem para a Indonésia? Posso falar do inglês, né? Eu, desde pequeno, meu pai incentivava a fazer aula de inglês. Aí eu estudei bastante tempo. E aí fiz algumas viagens anteriormente também para alguns outros países para surfar. E aí onde tinha que praticar o inglês. Sempre gostei sou curioso para aprender outras línguas. Então, o inglês sempre eu estou tentando aprender, sempre eu estou numa constante busca de melhorias aí na parte de comunicação, né? E aí, naquele ano, eu já tinha um básico, assim, de inglês, eu conseguia me comunicar, eles entendiam bem o que eu falava. E aí, por ser surfista, a experiência para mim foi muito boa, porque eu ajudei numa outra logística também, no resort, como eu ajudei os hóspedes a entrar nos barcos, indicar as ondas, como se fosse um guia local lá também. Foi uma experiência bem boa, né? Aí, acho que foi isso que perguntou, né? Deu um branco agora. Acho que falei tanto que eu vou. Mas você lembra de algum momento assim? Porque a ideia que você tinha antes de ir correspondeu às suas expectativas? Como é que foi nesse sentido para você? Foi uma experiência bem boa, né? Na real, eu já tinha ido para a Indonésia em 2010, já tinha gostado muito e estava com uma expectativa boa, mas superou, né? Imagina, né? Um sonho de uma pessoa que é surfista e tal, passar 2 meses num lugar que é o paraíso, assim, né? Do surf. Talvez para mim, que já viajei para outros lugares, um dos lugares, se não o melhor lugar do mundo para poder surfar e tal. Então, o clima é muito bom, a qualidade, a diferença do jeito de viver é outra, né? É bem bom, eu gosto da experiência. Vejo que vários hóspedes vão lá, me questionam como que eu aguento ficar tanto tempo, porque é bem isolado, né? Você fica ilhado, você passa 2 meses com a internet poucas vezes você usa, então não tem festa, não tem shopping, você ficar numa ilha mesmo, tipo índio, né? É bem para mente, é diferente. É a primeira vez que eu fui, eu voltei uma pessoa diferente, assim, né? Fica sem a parte, por exemplo, até se relacionar com mulher e tal, você fica meio isolado, não tem isso, né? Não tem uma cobrança que você tem que estar com alguém, ou que você tem que ter um relacionamento com alguém ali. Muda bastante mesmo. E a língua, você aprendeu um pouco? O bom da língua indonésia, como eu falei que eu sou meio curioso para aprender, é que eles não conjugam o verbo muitas vezes, né? Então a mesma palavra serve para vários momentos, né? Por exemplo, comer é makan. Então você não precisa mudar o jeito que você fala o makan, né? Que todo momento você só repete makan, makan. Aí já sabe que é algo relacionado à comida. A gente não, a gente quando vai falar que o comer é o verbo, a gente conjuga ele, né? A gente fala eu comi, tu comerias, eu comerei.
né? Então você acaba mudando a maneira de falar. E lá não, é sempre marcando, vai ser marcando para sempre, né? E como é que era essa alimentação? Fiquei pensando nisso. Eu ia te perguntar já sobre alimentação, aí você puxou o gancho para aproveitar a carona aí. Como eu fico, eu trabalho e fico no resort ali como funcionário, eu tenho a comida dos hóspedes, né? Lá eles tentam fazer uma comida balanceada. Vem uma porção para você de arroz, é tudo balanceado. Vem uma parte com salada e a proteína, né? E aí, às vezes, se o hóspede ali ficou com um pouco mais fome, está com uma necessidade de algum desses nutrientes, ele pede de novo, se repete, lá se come. Mas nessa parte, como é turístico, então não é muita comida local mesmo, porque o local ele gosta de bastante pimenta, eles têm o costume de comer com pouca proteína. Então, a comida do hóspede, que é oferecida para mim também, tem macarrão, às vezes tem dia que é um lanche, né? O café da manhã geralmente é ovo, fruta, tá tudo bem balanceado. O pessoal vai lá, como vai para o surf, né? Tem esse lado de se preocupar com o corpo. O resort oferece o educador físico para isso, né? Então o cara tá lá para surfar, para estar lá curtir um momento num bom estado físico, de alimentação, umas ondas, porque as ondas lá são bem desafiadoras, né? É bem diferente do que a gente está acostumado. Lá são fundos de corais, aqui é fundo de areia no Brasil. Então a gente preserva bastante isso de você tá bem, tá bem alimentado, tá bem com a sua saúde, com a sua mente, tá bem alongado, tá bem aquecido, para ter uma segurança, uma comida boa, né? Eu, como vou lá há alguns anos, né? Eu já gosto de comer no almoço. Eu gosto de comer junto com a galera local lá, os funcionários, que é tudo indonesiano, que é uma casa separada. Daí e aí eu posso pegar à vontade, assim, né? Que daí eu que me sirvo mesmo, que é legal quando você é hóspede e recebe a comida prontinha lá. Só que eu que estou lá trabalhando, às vezes estou lá há muito tempo e vejo os outros trabalhadores, eu gosto de estar lá junto com eles também. Aí já a comida local, eles são diferentes. Eu gosto muito, né? Mas a base deles é o arroz. A gente sabe disso que o oriental lá, ele gosta muito do arroz. Então ele põe um prato cheião de arroz, assim, né? O arroz é um pouco mais empapado que o nosso, tal, é um outro tempero. E aí eles fazem geralmente ou peixinho frito assim em pedaço, ou frango frito em pedaço. Dificilmente tem carne. E aí às vezes é embanhado em pimenta, em um molho avermelhado e tal. Eles vai com bastante pimenta, daí tem uns acompanhamentos de legumes ou vegetais cozidos, embanhado também em líquido. Só que eu gosto muito, né? Para mim é uma delícia, né? Aí tem os baldes assim com pimenta para você, as bacias com pimenta que você pode colocar a mais ainda na comida. Eu gosto bastante, eu como bastante com eles, né? A tradição lá, o pessoal come com a mão, às vezes eu como, às vezes não, às vezes eu como com a colher lá. Sempre tem água para todo mundo, assim, você sempre para comer, eles já olham, você não pegou água? Não, vai pegar água, né? Todo mundo tem uma xícara lá que põe água e almoça tomando água. No próprio resort, para os hóspedes, eles oferecem água também, já deixa água bastante na mesa durante o almoço, ao longo do dia. E você não usa os palitinhos? Não, eles não comem com palitinhos? Não, lá é difícil, lá eles comem muito com a mão mesmo, Ah, porque como é essas ilhas assim, mas o povo da Indonésia em si, eles têm a tradição de comer com a mão, não é muito comer com palito, não. Eles fazem as coisas em umas panelas grandes, assim, como se fossem umas frituras, e acabam comendo com a mão mesmo. Talvez se procurar em vídeo, você vai em alguma oportunidade assim, vai ver, eles acabam comendo com a mão. e em termos de vida selvagem, Valmir, você falou que é um lugar bem isolado e tal, mas o que, que tem de natureza, assim, de fauna? Tá? Tem peixe, tem macaquinho, mas pouco, não igual e Bali, assim, Bali tem bastante. Acho que em Siberu ali tem uns macacos maiores, assim,
Eu não sei, tipo um chimpanzé grandão, que é bem marronzão, que é estilo de filme, assim, de desenho de criança, que eu não sei o nome desse tipo, dessa raça de macaco. Cobra, tem algumas cobras lá, sea snake, né? Aquela listradinha preta e branca? Preta e branca, essa mesmo. Em Fiji lá deve ter, né? Você deve ter visto lá. Elas colam no Muita, barco, muita. elas colam no barco direto nos motores, assim. Ah. Não sei se os motores são quentes ou não. Mas tem alguns pontos mesmo, você fica parado com o barco, sem estar toda hora olhando que elas sobem com o barco, né? É. E só você vê elas na água, assim, você está surfando, assim, elas tiram a cabeça para fora e tal. É que a gente é acostumado, a gente já dá risada, mas que fica meio cabreiro, né? E dizem E que a gente é. tá É, surfando num que. lugar que tem várias cobrinhas que, tipo, você É. sabe que se ela te morde, 1 minuto você morre. Não dá, né? Elas são altamente venenosas, mas elas têm arcadinha assim A pequena, boca é né? bem É. pequena, né? Mas a gente ficava falando, pô, mas imagina se elas mordem essa parte aqui entre os dedos, né? Tipo, Mas Marina, tem umas grandes, Marina. Não tem umas só as pequenas, não. A gente tira umas do barco lá, 1 metrão assim, ó. Tem umas grandes, também dessa mesa que eu tô aqui, as cabeças grandes. Que tem as pequenininhas, tem, ó. Mas tem umas grandes lá. uma vez subiu uma na caixa de âncora, na proa. Entrou assim, porque Uhum. tem um buraquinho que pra água correr, né? Pra não ficar acumulando água. E ela deve ter entrado por lá. E uma das minhas funções no veleiro era descer a âncora, né? Com controlinho remoto e tal. Aí eu tava lá na frente quando eu vejo uma cobrinha lá, né? Essa preta e branca aí na caixa de âncora. Eu surtei, falei, parei na hora assim. Aí não podia, né? É, Tava, pô, ancorando, você para da função, né? O barco imóvel, quer dizer, não, mas assusta, né? putz, e depois? E ela lá, eu falei, meu, eu não vou dormir com essa Ninguém cobrinha. tirou? não, Aham, não tirou no dia, mas sim. depois tirou. E aí, pra tirar, desceu toda a âncora e desceu toda a corrente, né? Desceu toda a corrente. E até o final tinha um pedaço de corda, né? De cabo, depois que acabava a corrente. E aí ela saiu pelo buraquinho que entrou, mas até fazer isso eu não dormi tranquilamente, não. Pensando onde ela vai aparecer durante a noite, né? Mas é. E são bonitas, né? Mas dá um medo. São bonitas, dá medo, né? Sabe que é cobra, sabe que é venenosa ela. E tubarão, Valmir? Eu nunca vi lá, não. Deve ter, porque é oceano, né? Entendeu? Mas acho que é como dizem, igual o Fernando de Noronha. Eles têm a fauna é boa, eles têm alimentação própria, então eles não ficam indo atacar as pessoas, né? Mas que às vezes tem barco, barulho. Acho que tubarão não curte essas coisas, né? E você falou da história do coral, né? Porque é fundo de coral, então vocês têm que ter um super cuidado nesse sentido. Como é que é essa orientação que você faz com a galera antes de ir pra água? É bem comum o pessoal que surfa já sabe quando é fundo de coral. Por exemplo, você vai cortar o pé e tal. Então, muita gente já vai com umas botinhas, né? E atualmente, depois de vários acontecimentos de acidentes em outros lugares, assim, não só lá, o uso de capacete tem sido bem mais frequente, assim. Então, o capacete ajuda bastante, né? Tem pessoas que usam roupa de 0,5 milímetro de borracha para se bater o corpo, assim, ralar a roupa, né? A borracha tentar proteger, porque às vezes rala mesmo e corta bem. O pé é bom, porque às vezes você tem que ficar em pé e aí você está surfando num lugar que a profundidade, tipo, água no joelho, tem 30 centímetros de água, só que você está em cima de coral que é pontiagudo, quebradiço, que rasga mesmo a sua pele, assim, com uma facilidade enorme. É incrível como rala mais que asfalto, assim, né? E tem o lance também E com pouca intensidade de batida, você ah, não precisa estar numa velocidade rápida, nada, assim, um pouco que você rala já, meu Deus.
E tem o lance também do coral da infecção, né? Porque do pós, né? Quando você corta, quando você se machuca em coral, né? Não só de destruir o coral, mas para sua saúde, né? Como para o seu corpo, né? Tem algumas ondas assim que o coral embaixo dela é bem, como se diz, bem vivo, né? Então ele tem bastante bactéria. Então tem algumas ondas assim específicas, você tem que limpar, quase que 100% das vezes você bate lá, porque senão vai infeccionar, vai dar umas bactérias no corpo, é horrível. Eu sei porque comigo já aconteceu. Às vezes só queria tomar um banho, passar um sabonete, mas não, você tem que passar um remédio, tem que passar alguma coisa para matar a bactéria, para evitar que ela caia no sangue, e crie um abscesso, alguma coisa do tipo. Mas rolou com você de você tomar uma vaca e se machucar? Como é que foi isso? Esse ano eu fui, né? Voltei agora em 22 de agosto. Passei junho, julho e agosto lá. Eu bati o meu cotovelo e só ficava tomando banho normal, lavando. E aí depois de uma semana, assim, alguns dias, apareceu um abscesso ao lado, assim, do braço. E eu fui ler sobre o abscesso, tinha relação, às vezes, com uma bactéria, algo próximo. E outras vezes que eu machuquei nessa mesma onda e bati, eu me cuidei mais, passei limão, tem gente que recrimina, tem gente que acha que é ruim. Eu uso, na via das dúvidas, né? Tem outros remédios também, que se compra em farmácias e tal, que a gente passa para minimizar, tipo iodo, né? Para ver se mata a bactéria. E aí fica 2 dias às vezes sem surfar, até secar bem, para poder voltar para a água. Deve ter bastante conhecimento tradicional que você incorporou, né, Valmir, assim, da galera local. O que que você se recorda, assim, de aprendizado nesse sentido? O que que você pode compartilhar? Com a galera local, É, tipo, tratar ferida ou então alguma outra nossa, coisa. ah, nossa, é bem diferente a parte assim, né? Porque a gente tem num país, ou a gente cresceu num lugar com muita gente, ou muitas pessoas, né? Eu vejo que eles não têm isso, né? E eu vejo que a parte de amizade deles, ou de relação, de abraço, de algumas coisas assim, que de quem cresceu meio no mato e não tinha muita opção, e é bem legal, assim, de certa maneira, né? É diferente você imaginar que você cresceu num lugar que tem prédio, tem coisas, e tem movimento toda hora, e pessoas que crescem no meio do mato, andam descalços ou de chinelo, que são acostumadas a subir em coqueiro, né? A pescar, a fazer umas coisas bem primitivas, assim, né? Mesmo hoje em dia com acesso à internet e tudo mais, ainda são bem primitivos os acessos deles à civilização, né? E você, quando. Você está indo praticamente todo ano, então, nessa época do ano, Sim, eu só não fui durante a pandemia, mas os outros anos foram todos seguidos. O que que você sente falta quando você volta, Sei, assim? o povo, eu acho que o povo oriental, pelo menos da onde eu vivenciei, assim, né? Não vivenciei Japão, nada, nem China, ou quando fiz judô. Tem uma linha de respeito, de tradição diferente do povo ocidental. Eles conseguem usar a espiritualidade, talvez, de uma maneira diferente. A parte de menos racional, a parte mais sentimento, a parte é diferente. Isso é legal. Uma coisa que me deu vontade de te perguntar você está indo todo ano praticamente, você falou na pandemia não, né? O que que você sente falta quando você volta de uma temporada lá e aí você fica naqueles meses seguintes até o ano que vem, nesse meio tempo aí? O que que você sente falta? O que que você fica nostálgico assim da Indonésia quando está no Brasil?
Eu curto esse lifestyle lá, né? Barco, você vai de barco para ver altas ondas todo dia. Eu curto o pessoal lá, eu curto o lance de estar aprendendo outra língua, de estar em contato com outra cultura. Isso aí para mim é bem legal, né? É, eu, eu tô com 43 anos, então vivenciar algo diferente é sempre bom para a gente, né? Para o cérebro, para tudo, né? Então, é uma coisa que eu sinto falta meus amigos que eu tenho lá, o pessoal, a rotina de trabalho que eu levo lá, a poder ir no barco ver uma onda perfeita quebrando, né, para poder surfar ou não, com contato com a natureza, né? Algo que você me conhece de pequeno, eu almejei desde criança, assim, tanto que eu mudei para Florianópolis e tal. Só que agora lá eu conheci o paraíso, né? Meu Deus do céu. Aí, quando a pessoa volta de lá, ela volta e fica enlouquecida, fala, não acredito que eu voltei. Eu quero vir para lá de novo, né? Aquele lugar é muito bom. É. Imagina, eu voltei faz um mês, a gente como eu tô agora. O que eu tô fazendo Por aqui? aqui. Mas bora trabalhar, estamos trabalhando aqui na minha academia, que é legal pra caramba também, que isso também me deu a oportunidade de fazer várias coisas, né? Também é um lado bem legal da minha vida. Hoje já dei aula lá, à tarde à noite tem que voltar lá. Talvez se não fosse ela, a insistência e a ajuda da minha mãe, do meu pai, de várias pessoas que contribuíram, vários colaboradores ao longo do ano, a gente não tinha conseguido tudo que a gente conseguiu e está conseguindo ainda, né? Mas que mudou meu lifestyle, mudou, né? Que mudou a minha maneira de pensar ali também. Isso muda. E brasileiro, você é o único lá, Valmir, na temporada quando você vai ou tem mais? Não, tem mais, tem bastante. Na Indonésia, hoje em dia, tem bastante. A Indonésia está sendo alvo de muita gente, sim. Tem bastante europeu que vai, que está querendo fazer negócio lá. É um lugar muito legal, assim. Tem bastante brasileiro. O próprio proprietário lá do resort onde eu trabalho, o nome dele é Alex, né? Ele, ele é brasileiro, né? A mulher dele é brasileira e tal. O que você tem assim de curioso da galera te perguntando? Porque você, quando você chegar lá, fala que é do Brasil, pra galera que é de lá ou pra outras pessoas com quem você interage. O que você ouve em relação ao Brasil, assim, surf, Floripa? Teve alguma situação engraçada aí que você teve que explicar, ou então que a ideia da galera era um pouco curiosa, assim? O que você pode falar sobre isso? Geralmente, quando é brasileiro, os brasileiros ficam felizes, né? Porque eles estão saindo do país deles. Às vezes, alguns não falam muito bem inglês, e aí chegam lá e encontram um brasileiro, né? E aí, que vai ajudar eles ufa, né? Parece que é um alívio. Se é um cara, por exemplo, um australiano, tem australiano que fala mais devagar, que te ajuda a entender, assim, né? Só que eles te recebem bem, que eles já estão indo sabendo que é um resort de brasileiro, né? E só que hoje em dia vai muito australiano para lá, então eles são educados, né? São pessoas bem comunicativas e o ambiente, né? Imagina, você vai para a Indonésia, um lugar que é um paraíso. E você não está aberto à comunicação, a falar com os outros, ou se sentir bem, você está no lugar errado, né? Ou se você não tá para isso e você chegar aí e você fica, pô, parabéns, você conseguiu uma mudança aí em você, né? Então o pessoal recebe bem, eles conversam e tal, interagem bem. O pessoal da Suíça, Alemanha, portugueses, pessoal da Argentina, espanhóis, né? Eu falei, australianos, né, também. Eles ficam. Não me lembro de nenhuma situação engraçada. Esse ano teve uma, talvez, né? Tinha um australiano que ele era. A função dele na Austrália era dirigir caminhão, assim, uns trucks gigantes, né? E ele era bem australiano mesmo, do sotaque Ai, ai. Power Master, assim. Então, e às vezes ele parava para trocar ideia.
E, cara, tipo, não entendia nada, Nada. assim. Era muito difícil entender. Era more game, net, it, doing it. Caralho, o que o Grey, cara tá Grey. falando? Só Grey, você It, entendia. water, it. Aí você, nossa, né? Daí, algumas horas eu entendia uns. Where is your original city, man? Oh, my original city. Oh, I'm living in Florianópolis, man. Yeah. Oh, nice. The south of Brazil. Yeah, 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 man. Oh, it's really good. Yeah. Fuck. Mas esse que eu tô imitando, o cara até fala fácil. Esse aí era difícil. Você tinha que estar bem atento, assim. Uma hora eu perguntei pra ele se ele preferia ir pra onda, pra direita ou pra esquerda. Eu só entendia assim, left, left, turn, left. Deu fora. Então eu falei, tá falando pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Yeah, yeah, sometimes right, right. Oh. Tipo, caralho, agora eu tô indo, tô pegando. Ele falava right. Você falou quando a gente estava em Floripa da última, que eu estava aí no começo, final do ano passado e começo desse, né? Eu lembro você comentar da responsa, né, da relação com os hóspedes, de ter que ter um respeito, porque você vai como guia, né? Em alguns momentos, orientando. Então, tem momento que, por condição de mar, de vento, enfim, não rola ir para um lugar, aí vocês escolhem ir para outro. Fala um pouquinho sobre isso, Vamir. Como é que é para você ter essa responsa nessas funções de levar a galera de barco? A região lá chama Playgrounds, né? Pô, essa responsa para mim é maior satisfação. Como eu falei, imagina para um surfista que sonhou por essas coisas e você tá num lugar desse e você saber que o pessoal chega lá, o pessoal tem que te escutar e você é guia de um local desse que é do outro lado do mundo. Você consegue ajudar as pessoas que você conhece já o lugar, né? Você já teve experiência lá. Isso é muito satisfatório para mim, é muito bom. A função aí, só que eu tenho alguns critérios, né? Por exemplo, como chama playground de região, é porque ela tem muita onda ao redor, então aquilo lá parece um playground mesmo, né? Então depende do vento, você já dá a opção para o hóspede. Ó, hoje tem essas duas, três ondas, né? Só que uma fica numa ponta, outra na outra. Se for para uma, não dá para ir para outra, né? Às vezes acontece isso, às vezes não, às vezes uma perto da outra dá para checar, né? Ah, aqui, olha ali e tal. Às vezes não muito. E aí, às vezes, você vai, e aí, às vezes, não tá tão legal. Só que daí também ao redor não tá tudo legal, né? E aí, às vezes, você tem que colocar isso na cabeça da pessoa, fazer ela entender. Ou às vezes você chega num lugar assim, você passa por vários outros que não estão bons, chega num lugar e tá muito legal, e tem muito barco. E o pessoal fala, não, deve ter outro lugar que sem muita gente também não acontece. Às vezes tem muito barco num lugar, é porque aquele local tá melhor, né? Porque de fato os outros lugares já viram também. Eu, como sou guia, estou lá, fico lá bastante tempo, né? Eu dou minha preferência, minha prioridade para os guests, para os hóspedes. Então, sempre que eu chego num lugar, eu ensino para eles aonde que se posiciona, como senta, onde vai, onde pega. Se é um cara que está iniciando, indo lá a primeira vez, sobre as correntes, como faz para voltar para o barco. Eu espero eles entrarem, observo eles de fora, fico no barco, vejo como que é a atitude dele dentro da água. Daí depois eu entro para direcionar melhor, conversar melhor com eles, ver se precisa dar alguma dica ou não, ajudar eles a se posicionar lá dentro do mar, ajudar eles a pegarem boas ondas, né? Ensinar eles a ser, às vezes, mais seletivo, porque é um lugar que, se você quer pegar a sua melhor onda, uma onda bem bonita, assim, que será filmada lá pelo pessoal do resort, a paciência, a calma, tudo isso faz parte, né? E situação, e situação desafiadora que você enfrentou? O que você pode falar? É um lugar com ondas bem fortes, bem poderosas, né? As situações desafiadoras mesmo. O ano passado eu estava com o meu ombro ruim, e meu ombro começou a sair do lugar durante a pandemia, e lá, logo nos primeiros 3 dias, eu
eu caí dentro de uma onda, assim, e meu ombro saiu e voltou pro lugar, só que eu passei lá os 2 meses trabalhando, sentindo dor, assim, né? Isso foi bem ruim, aí toda vez que eu tinha que surfar ou remar, isso me deixou bem ruim. Uma situação pior que isso, às vezes, é tomar um caldo mesmo de uma onda grande, ou às vezes só de estar dentro de um mar grande, assim, já é uma sensação bem desafiadora, você sabe que o fundo é raso, né? Você já sente uma adrenalina. Às vezes eu não preciso passar por uma situação de apuros, tipo de vacar, porque às vezes eu me coloco em situações que eu consiga, né? Eu não me coloco em situação que eu sempre brinco com as pessoas, não preciso provar nada para ninguém lá, eu tô lá dentro do que eu consigo fazer, né? Mas claro que às vezes eu tomo uma vaca ou outra, né? Isso acontece. Mas pelo tempo que eu surfo e tudo mais, isso na minha mente já está bem trabalhado, assim, eu aguento ter um trabalho mental para que isso não me coloque numa situação de desconforto a ponto de eu perder meu ar, a ponto de eu ficar numa sensação ruim. E, por sorte, nunca bati a cabeça, nunca ralei as costas, nunca tive uma queda uma batida muito forte no fundo, né? E quando, por exemplo, vocês estão nas sessões, né, antes de cair na água, assim, qual é o tipo de conselho que você dá para a galera, orientação, assim, além da parte física de alongamento, o que você pode compartilhar nesse sentido, Valmir, sobre os conselhos? Como é diferente, é um local onde tem alguns resorts, tem surf camps, assim, então a gente ensina a ter e a gente já sabe que o surf em si existe uma regra de preferência e tudo mais. Só que às vezes, como a gente aqui no Brasil é acostumado a surfar em fundo de areia, né, que é o famoso beach break, ele não tem um ponto definido, então o pessoal não acaba não usando muito isso de preferência, cada um vai pegando a onda que vem, pega, a onda que vem, pega. Lá, como a onda quebra sempre em locais definidos, que você tipo, tem que esperar a sua vez, então a gente ensina as pessoas também, quando entrar no mar lá, nessa região das mental ice em playgrounds, ela entrar com calma, ela esperar a vez dela, ela ficar um pouco para trás, assim, observar os primeiros surfistas, depois ele vai observar que a fila vai andar, daí vai subir junto remando até chegar na sua vez de sentar lá atrás, esperar a onda que vem para ele. É um local que ainda a gente consegue manter um respeito, assim, manter uma harmonia dentro da água para que todo mundo consiga surfar bem. Então, é esse tipo de coisa, né? Às vezes pegar uma onda, voltar e ficar atrás no final da fila, esperar até a sua vez, né? Tem dia que tem muita gente, daí tem dia que é mais difícil. Mas a maioria dos dias dá para se respeitar. A gente tenta ensinar mais do respeito, né? A ensinar, se você está vendo alguém que já está surfando a onda, já está vindo nela, você, por hipótese uma, você tente ir na onda achando que a pessoa não vai conseguir ir, que isso também é bem perigoso. Você pode destruir a onda, desmanchar a onda, ou de fato o cara consegue ir, você pode cair em cima dele, que isso muitas vezes acontece lá, as pessoas subestimam o outro surfista por nunca ter surfado esse tipo de onda e achar que a pessoa não é capaz de completar a onda e acaba dropando na frente do surfista que já está vindo na onda, e isso é bem perigoso nesses locais, né? E esse ano que eu acho que deu um boom devido às Olimpíadas e tudo mais, muitos iniciantes foram para lá, então a gente tenta orientar o iniciante dessa maneira também, né? A ética moral que já existia, existe dentro do surf, né? E em relação à galera consagrada, assim, os seus ídolos no esporte, você já interagiu com uma galera que surfa já de nome importante aí? Eu tive durante 2, 3 anos a oportunidade de estar lá com a família do Bruno Santos. Bruno Santos é um surfista brasileiro conhecido como Tube Rider. Tube Rider é um bom surfista de tubo. Acho que ele foi o único profissional que conseguiu uma classificação para um evento principal. Ele foi campeão da classificação. E depois que entrou para o evento principal, ele foi campeão do evento principal no Tahiti, se não me engano, em 2008. É um feito até hoje inédito.
Um outro brasileiro carioca, o Lucas Chumbo, Paulo Moura, Gabriel Pastore, quem mais? Alguns surfistas, assim, tive a oportunidade de estar lá junto, ver, presenciar. Outros que estavam em outros locais ou em barcos, que também vão muito barcos para lá. Também tive a oportunidade de vi Kelly Slater surfar, surfei com ele lá em Candui. Foi muito legal ano passado. Apertei a mão dele e tudo mais. Falei que sempre fui um grande fã dele. Uhum. E E aí? entre outros surfistas lá, foi bem legal. Ele perguntou onde eu morava, eu falei que morava em Florianópolis. Ele falou: manda um abraço pro Guga aqui. Ele pode deixar que eu vou mandar. Aí, Guga, quer dizer que te mandou um abraço. E assim, alguns estrangeiros também que acabam indo lá, né? Que a gente acaba vendo, tipo o Shane Dorian, o filho dele, Josh Kerr, né? Erin Broken, que é uma surfista jovem atualmente aí, que surfa muito bem, tá de parabéns. Tem patrocínios muito bons em cima dela, que ajudam ela. E ela surfa muito. E a interação com essa galera, a galera geralmente é de boa, assim, é humilde, é estrelinha? Como é que é isso? A grande maioria é bem legal, assim, o Shane Dora foi uma pessoa bem legal, outras que entram, cumprimentam, são... Às vezes algumas pode ser que sejam mais novas e falta de orientação ou timidez, mas a grande maioria das pessoas estão lá bem numa vibe boa, assim, né? Que não tem como não estar numa vibe boa, ser ilhado num lugar onde seu único compromisso é surfar. Você chega, como eu falei, o hóspede chega, o almoço está pronto, a janta está pronta, vai para cama pronta, acorda, tem um barco esperando para te levar para surfar, depois o café da manhã pronto. Não tem como o cara ficar bravo ali, ficar grosseiro com você, né? Às vezes acontece no mar o cara fazer um erro ou outro, mas daí o cara vai lá e conversa com você e tal, o clima fica normalmente mais tranquilo, assim, né? Só se tem algo de um bastidor que eu não sei, mas a maioria tá tranquilo. Você falou de onda grande. Qual que é a característica da onda lá em termos de grande? Pra gente imaginar, assim, dimensão, enfim. O que você pode compartilhar sobre isso? Então, não tem nenhuma onda que seja muito, muito gigante a ponto que você tenha que ficar usando jet ski, igual umas famosas, tem igual em Portugal e tal. Mas tem um de outro que eles acabam utilizando pela facilidade. As ondas são mais força e são bem tubulares, assim, né? Elas jogam o lip, são bem rasas, então elas jogam, são bem longas, são bem extensas, o fundo é de coral. Então as ondas devem chegar talvez até no máximo seus 15 pés, assim, surfáveis, deve chegar até uns 18 pés, assim, surfável. As pranchas que se usa, não se usa a famosa ganzeira, que igual se surfa ondas gigantes, assim, né? É tudo onda bem tubular mesmo. Mas acredito que o mais comum surfável lá é 12 pés, 15, 8 pés, 10 pés. Dá algumas vezes ao ano 15 pés, né, de onda. Ou quando fica muito gigante, daí às vezes né, fica meio insurfável. Daí. E Mas essa, a característica maior das ondas lá são tubulares, né? São ondas bem ocas, com bem buracos assim, extensas e tubulares. a época que você vai, então, é a temporada que rola, a temporada alta, qual que é, então? É high season mesmo, é junho, julho, agosto, assim. Depois já fica meio medium season e lá é para dezembro, janeiro é low season. E temperatura, assim, fora, externa, é o quê? É muito quente? É muito úmido? Lá, lá tá na mesma linha que a Bahia, por exemplo, né? No Brasil. Então eu vejo que ela tem um clima meio Bahia, assim, que é inverno quando eu tô lá, que é o mesmo hemisfério. Só que o inverno na Bahia não é frio, ele é chuvoso e tal, né? Então ele tem bastante chuva, mas você não sente, você não passa frio, né? Igual moro aqui em Florianópolis, eu tô passando frio agora, 9 de outubro.
E a gente tá um calor sensacional aqui na Itália. Putz, grila. Mamma mia. Mamma mia, exatamente. Valmir, antes de eu fazer a última pergunta para a gente encerrar, eu queria te convidar para dar um recado para a galera, quem quiser conhecer mais sobre o resort, sobre o trabalho que você faz lá, quais são os caminhos para as pessoas encontrarem mais informações sobre essas viagens? Olha, a linha que eu sigo lá, eu sou convidado lá, ele tem uma parceria com o Andai Pilates, da Andrea Fornaro, que é de Portugal. E aí o Andai Pilates, que tem a parceria e convida os educadores físicos ou os fisioterapeutas a passarem 2 meses lá contribuindo com o resort, né? A Andai Pilates, eu passo para eles o método o Five Concept na parte da noite. Então, se você quer achar o método Five Concept, você dá um Google, eles têm página no Instagram também, é um conceito alemão. Bem interessante, é bem legal. Tem algumas máquinas próprias, estilo Pilates, que tem seus equipamentos próprios também, para fazer exercício. Então, Five Concept, né? Lá você vai ver toda a metodologia que eu uso no período noturno. Pela manhã eu passo atividade de aquecimento, que você pode encontrar essas coisas. Procure sempre um profissional bom, e às vezes tem em páginas da internet, em canais assim, você vai encontrar. Eu tenho na minha própria academia lá, que chama Davula Academia, tem o meu Instagram, que é o Davula Surf. Lá você pode entrar em contato direto comigo também, eu posso tirar algumas dúvidas, posso comentar mais sobre o assunto. O resort é o Hidden Bay Resorts Mentawai, também uma busca na internet, um Google, um Instagram ali, você vai aparecer a página deles. O contato lá vai ser direto com o Alex Ribas, que é o proprietário brasileiro, gente fina, alto astral, energia. E é isso. Acho que esses são os meios para me encontrar ou para saber mais sobre o trabalho lá. Então, Andai Pilates, o meu próprio Davula Surf, a minha academia da Vula Academia, e o Hidden Bay Resorts Mentawai. E aí, para amarratar, arrematar é punk, né? Arrematar, exatamente. Dole uma, dole duas, dole três. Para arrematar a nossa conversa desta vez, em voz de infraero, né? Para arrematar nosso bate-papo de hoje, querido, faz uma análise aí dos aprendizados, dá uma olhada aí para trás na sua carreira, o que você pode avaliar, assim, dessas oportunidades que você teve sensacionais de ir para lá, e ano que vem imagino que você vá também. Como é que é para você estar aí nesse estágio da sua vida, e como é que você encara tudo isso? Faz uma conclusão aí para a galera se inspirar na sua trajetória, para quem tiver na dúvida do que fazer da vida, da educação física, enfim. Agora eu tenho que Fique à vontade. Daí é para inspirar com relação à profissão. Muito obrigada por chegar até aqui em mais um episódio do podcast Maré Sonora. E para ouvir tudo até o final, o caminho é o seguinte: apoie aqui o canal através de uma doação pela chave Pix, podcastmaresonora@gmail.com. A partir de R$1, isso mesmo, menos que um cafezinho, você já ajuda muito e pode conferir o episódio completo. Eu te envio por e-mail, basta você colocar na mensagem do Pix qual episódio quer ouvir e o seu e-mail. Em até um dia, eu te envio o link para você conferir pelo YouTube. Se você não mora no Brasil ou não usa o Pix, a solução é participar aqui do canal através da campanha na plataforma Catarse. Acesse o site www.podcastmaresonora.com e confere lá na seção Apoie. Lá você vai ver também o nome de todos os apoiadores, a quem eu agradeço demais.
e as instruções para participar aqui e conferir mais um episódio muito especial. A gente se encontra então no próximo episódio, daqui a 15 dias, e eu desejo a todos, como sempre, ótimos ventos. Valeu!